Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Eveline e aqui eu compartilho as aventuras de viajar com bebê e te dou dicas práticas de como fazer isso. Nesse vídeo eu vou compartilhar o que nós levamos nessa primeira viagem com a Helena, aos 2 meses, e o que nós realmente utilizamos, porque nem tudo era assim necessário. O destino que nós escolhemos foi um resort. E essa escolha foi muito baseada em ser um lugar calmo, mais um público família, porque existem resorts que são voltados para um público mais adulto, e nós não queríamos isso. E aí nós encontramos no litoral de Pernambuco o Vila Galé, que fica ali na cidade de Cabo, que é perto de Recife. Eu vou deixar aqui na descrição também o nome do hotel. Foi uma excelente escolha. E na hora de pensar, o que levar, eu fiquei muito indecisa, assim, eu fiquei muito confusa. Ela tinha apenas 2 meses de vida, era uma rotina que ainda estava se estabelecendo, e eu fiquei com muito medo, assim, de como seria essa rotina dela lá, como seria a adaptação, essas coisas, sabe? Mas pela angústia de ir logo, que eu já até expliquei em outro vídeo, que se você não assistiu, eu vou também deixar linkado aqui. Foi um desespero para viajar, um grito, de socorro, de eu preciso sair daqui com essa neném, e foi maravilhoso. Eu levei muitas coisas. Para a viagem de carro, para iniciar, eu levei uma sacola grande. E nessa sacola grande, uma sacola principal assim, eu levei tudo de troca de roupa dela. Então eu levei muita fralda descartável, porque eles sujam muito, nessa época. Fraldinhas de pano, fraldinhas de boca, manta, esses detalhes todos assim de troca do bebê, pijaminha, roupinha, levei várias, e os itens de higiene pessoal. Nessa época, Helena já usava lencinho umedecido. Quando ela nasceu, a gente optou por limpar ela, com a aguinha morna e o algodão, mas logo em seguida, assim, depois de um mês, pela praticidade, eu digo, vamos testar, vamos ver como é que o corpo dela vai reagir. Se ela tiver alguma reação alérgica, a gente não continua. Então foi uma decisão que nós tomamos lá em casa, não teve reação nenhuma, foi muito prático, muito tranquilo em relação a isso do lenço umedecido. Aí a gente levou essa parte do lenço, sabonete, o sabonetezinho dela, hidratante, perfume ela ainda não usava ainda, e levei tudo isso, assim, troca de fralda, e o principal, vai a dica, leve roupa para você, mãe, porque a gente pensa na criança e esquece da gente. E eu levei muda de roupa para mim, porque meu leite ainda vazava eventualmente, quando ela ficava dormindo por mais tempo, e às vezes ela gofava em mim quando eu estava balançando, às vezes fazia um cocô explosivo, a gente não sabia se ela escolher fazer isso dentro do carro, não é mesmo? Então levei, acho que muda de roupa para mim, umas 2, assim, sabe? E foi uma coisa que eu fui levando em outras viagens, inclusive. Eu parei de levar muda de roupa para mim na malinha principal, naquela que a gente carrega, sabe? Eu acho que ela tinha mais de um ano, mais de um ano, porque usa, acredite, usa. E aí eu levei toda essa estrutura, de bolsa no carro, para poder não precisar pegar a mala, na mala do carro, retirar para pegar coisas. Então foi muito prático isso, e eu recomendo que você faça o mesmo. Eu pensei, eu preciso levar toda a estrutura que eu tenho em casa para esse lugar, porque eu não sabia o que ia ser, Tudo muito novo. Eu não encontrava de jeito nenhum informação sobre isso na internet. Gente, é muito difícil. Ninguém viaja com um bebê dessa idade, ou se viaja, não conta. Eu acho que é isso. As pessoas viajam e não contam, tá? Então eu não encontrava, eu não sabia o que fazer, o que colocar. Então eu disse, não, eu vou levar tudo que eu puder, eu vou entupir esse carro de coisa, porque se eu não precisar, eu volto pra casa e é isso, O principal é eu levar tudo que seja necessário e que também a gente se sinta seguro, Viajando com o neném. E aí eu lembro que eu entupi o carro de coisa, não usou, assim, ó, muita coisa não foi usada, Então, deixa eu tentar, assim, explicar um pouquinho do que eu levei por partes. Chegando no resort, a minha preocupação era o quarto. Eu fiquei, meu Deus, como é que vai ser esse quarto? Será que vai ser confortável? Por mais que a gente tenha pesquisado, e olhado fotos na internet, mas você com um bebê, eu fiquei, nossa, será que realmente é isso? Do jeito que tá na foto, E assim, o resort, ele era um resort mais antigo, mas bem confortável. A vantagem de um hotel mais antigo é que os banheiros são enormes, então isso é maravilhoso.
E aí, quando a gente entrou no quarto, me deparei com um quarto confortável, grande, uma cama de casal king, assim, era gigante a cama. A gente solicitou berço extra não, na verdade berço, porque berço não fica dentro do quarto assim à toa, né? E aí você tem como solicitar no hotel, isso antes de você chegar. Pode solicitar quando chegar? Pode, mas aí corre o risco de não ter, né? Então é melhor já na reserva você já colocar essas observações de que você precisa de um bercinho, que aí eles já levam para o quarto. E aí tinha isso, tinha a varanda, que também era uma varanda bem grande. O banheiro também era muito grande e bem confortável, assim. Ele atendia às nossas necessidades, então deu para espalhar todas as coisas que eu trouxe, sabe? Assim, levei milhões de coisas, então deu para espalhar tudo e ainda sobrou espaço. Então, para você ver como era grande. Eu lembro de ficar muito preocupada com a questão da dormida dela, a adaptação. E quando eu entrei no quarto, isso me deu um alívio, sabe? De ver que tinha estrutura direitinho, que a gente ia se virar muito bem ali. Linda, linda, perfeito. Mas, como eu estava com muito medo, eu levei travesseiro pra gente. Inclusive, essa é a dica que eu dou. Se você vai viajar de carro, mesmo que você não tenha um bebê, leve seu travesseiro. Vá ser feliz com o seu travesseiro. Se não precisar, você deixa dentro do carro, né? Então, leve. Levei travesseiro pra gente. Eu levei manta. Eu levei, vai que é frio? Não sei. Será que tem manta suficiente? Levei. Precisou, Eveline? Não. Eu desci com ela porque eu quis descer e quis usar minha manta. Mas assim, se eu não tivesse levado, não teria problema nenhum, porque tinha lençol, tinha manta, você podia pedir se não fosse suficiente a que você visse no quarto. Então não precisou. Levei almofada de amamentação para amamentar a Helena e olha, leve. Leve a sua almofada de amamentação, mesmo que ela seja gigantesca, não tem problema, leve, porque ajuda muito na coluna, ajuda muito, acho que no cansaço, a gente já estava tão cansado de ficar acordando à noite, amamentando e tudo, então ter pelo menos a almofada, dignidade, né? Eu acho que é dignidade para mãe, para recém-mãe, então leve a almofada e leve os travesseiros que você julgar necessário. E aí, como eu disse, se vê que não precisa, cheguei no hotel, meu Deus, é incrível, é maravilhoso esse quarto. Deixa lá dentro do carro para não passar vergonha na recepção, né? Então deixa lá dentro do carro e segue a vida e vai ser feliz. Caso veja que não deu certo, desça com isso sem peso no coração, sabe? O importante é você dormir bem e estar descansada. Em relação ao berço que a gente solicitou, não foi necessário. E assim, Helena, na verdade, não dormia em berço nessa época, era muito difícil. Até mesmo em casa, sabe? Aquele berço que é acoplado na cama, muito difícil, ela passava muito pouco tempo. A maior parte do tempo realmente era dormindo no meu colo, ou no de Gustavo, quando ela aceitava, e assim mesmo era muito pouco. Então, esse berço, ele serviu para quê? Varal de roupa, acúmulo, roupa suja, entendeu? Então, mas ele foi útil. Você tá vendo que o berço extra, né, que foi solicitado, ele teve uma serventia, não para o bebê, mas para enfiar coisa que eu tinha levado bilhões de coisas. Então, peça o berço. Não custa nada, não é verdade? Então, peça o berço. Se não der certo, manda devolver. Camareira, leve, que eu não quero. Né? Então, para ela dormir, o que foi que a gente fez? Levou o carrinho. Nessa época, a gente tinha um carrinho bem robusto, assim, grande, muito confortável, que era onde ela tirava os cochilos em casa. Então, eu falei, vamos levar esse carrinho. Ela tinha até um redutor dele, porque ele era grandão e ela ainda era pequenininha, né? Então, tinha um redutorzinho para dar aquele aconchego maior, assim, para ela. E foi suficiente, assim. O carrinho foi o que salvou. Tanto os passeios pela manhã, como o sono noturno mesmo, porque por mais que a cama fosse king, muito grande, o risco dela dormir com a gente, né? Porque uma coisa seria ela dormir só comigo, que aí a cama é muito grande, consigo colocar travesseiros no meio e tal, para tentar separar. E mãe não tem sono pesado, mãe não tem essa alternativa, né? O menino faz, a gente já tá desesperada, acordada, para ir socorrer a criança. Então, o sono muito leve, mas não era o caso. O Gustavo ia também dormir junto, então não seria legal, né? Então ela ficou dormindo no carrinho. Foi tranquilo, assim, essa parte. Recomendo, leve o carrinho.
é uma mão na roda, assim, sabe? Quando você tá lá exausto e precisa passear com o bebê, dá uma folga assim para as costas também. Então recomendo. Junto com o carrinho eu levei mosquiteiro, tá? A gente não precisou utilizar o mosquiteiro, mas é uma dica que eu dou e faça, assim, leve para a maioria das viagens que você for. No caso, a Helena tinha 2 meses de vida, mas até com o bebê maiorzinho, que ainda usa carrinho e tal, aquela coisa, é leve, é melhor, sabe? É mais garantido. A gente não tinha aqueles protetores de chuva do carrinho, sabe? Que coloca por cima. A gente não tinha nessa época. Eu acho que a gente não sabia nem que existia nessa época, sabe? De tanta coisa assim ao mesmo tempo. Mas é uma coisa que eu levaria. Hoje, olhando, se eu, né, fosse, eu levaria por conta do vento lá no resort, porque era praia, né? E aí ventava às vezes muito, e aí dava para colocar essa capa por cima para que o vento não entrasse tão forte assim dentro do carrinho. Então é outra dica que eu dou. Não levei, mas seria uma coisa interessante de levar. Em relação ao banho, o chuveiro era maravilhoso. Nossa, poderia passar assim 1 hora lá embaixo, mas aí a criança chorava querendo mamar. Mas assim, muito perfeito. Em relação a essa questão de banho, nessa época a gente já dava banho em Helena no colo. Então ela já não usava banheira. Usou banheira acho que só nos primeiros dias de nascida. Primeiro mês, eu acho. Primeiro mês. Depois a gente já não usou mais, porque tanto eu como o Gustavo a gente dava banho nela no chuveiro no nosso colo. E era maravilhoso. Caso você não se sinta segura com isso, né, de dar banho no bebê no colo, leve a banheira. É o que eu disse, o carro é para ser entupido de coisa, entendeu? Ele serve para isso. Então bote a banheira e seja feliz, leve a banheira do seu filho. Se não tiver espaço, Evelyn, no carro, nós vamos muitas pessoas e não cabe, minha sogra. Enfim, você tem a opção de levar umas banheirinhas infláveis, pequenininhas. É como se fosse uma piscininha inflável, sabe? Que dá para você levar e aí quebra um galho muito grande, porque ela não ocupa espaço. Você chegou lá, enche e dá banho no bebê, depois seca e bota lá para estender, né? Para ela não ficar acumulando água. E é bem prático, assim, bem prático. Mas se der, leve a banheira normal, aquela que você usa em casa mesmo. Agora, em relação ao tópico roupinhas. Roupinhas, mantinhas, fraldinhas. Eu levei tanta. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do tanto de fralda que eu levei. Primeiro que nessa idade o bebê usa muita fralda descartável, então troca o tempo inteiro. O que eu recomendo que você faça é veja quantas fraldas o seu neném usa em casa em um dia, certo? E aí você leva 50% a mais, tá? É como se assim, usa 10, então leva 15 por dia. E aí conta a quantidade de dias que você vai passar no lugar e leva essa quantidade de fraldas, porque leva passando, né? Eu levei muita. Eu extrapolei isso. Fralda de pano, que acho que é essencial, sabe, levar. Eu acho que eu devo ter levado umas 10 ou até 15. Não foi necessário tantas fraldas. Não foi, assim, não precisava ser tanto. Foram 3 noites, né, dormindo no resort. E, assim, eu acho que se eu tivesse levado, assim, umas 8 fraldas de pano, tava ok, assim. Porque também tinha paninho de boca. Então, o paninho de boca ajudava naquela hora que ela golfava, alguma coisa assim. Então, não precisava ter levado tanto. Então, veja aí as quantidades para você não exagerar, né? E não chegar e voltar com muita coisa para casa, assim, que não usou, né? Eu lembro também de ter levado toalha. Eram 3 noites. Eu levei 3 toalhas. 3 toalhas. Porque eu falei, não, se ela golfar as 3 toalhas, entendeu? Então, assim, levei as 3 toalhas. Não precisou, tá? Não precisou de tanta toalha. Roupa, eu levei, assim, bastante roupa. Bodyzinho. Eu levei roupa mais folgadinha, roupa mais à vontade, assim. Eu sempre fui uma mãe, acho que desde sempre, assim, que eu não gostava de botar roupa na criança. A verdade é essa, abrindo aqui o meu coração. Toda mãe de menina, em geral, gosta de enfeitar a menina, fazer ela de bonequinha. Eu não. Qualquer coisa que eu botava nela, eu achava que ela estava incomodada, sabe? Ainda mais que aqui é quente. Então imagina você, um nenenzinho, com uma roupa quente. É muito desconfortável. E aí, sapatinho. Ela não anda. Pra que ela vai usar um sapato? Coitada. Laço. Ela era mais carequinha. Então eu botava uma tiarinha apertando a cabecinha dela. Não. Aí ficava com dó, sabe? Então não usava, assim, roupas nela. Mas levei 892 mil bores, entendeu? Não precisa.
leva 2 para cada dia, sabe? Então leva 6, digamos assim, e mais, acho que 2 no carro, né? No transporte, naquela bolsa que eu falei, né? Então leva ali uns 2. Pijaminha também, eu levei 3 e eu não me arrependo de ter levado 3, porque a questão de vazar xixi, vazar cocô, então eu achei que foi interessante. Eu não usei todos, mas eu acho que se eu não tivesse levado, eu não teria me sentido tão segura, sabe? Eu ia ficar com medo, assim, de alguma coisa acontecer. Em relação à roupinha, eu acho que foi basicamente isso. Pra mim, eu levei roupa, muita roupa, assim, muita roupa leve, muita camiseta. Como eu disse, meu leite ainda vazava, eventualmente. E aí eu colocava protetor de seio e tudo, mas às vezes passava ou, enfim, gofava. Gente, eles gofam muito, né? Até se não tiver, ela ainda não tem nenhum problema gástrico, não tinha refluxo, não tinha nada. A Eveline foi investigado, foi, mas não tinha absolutamente nada. Não tinha nem alergia ao lenço umedecido, nada. Então, assim, mas eles gofam muito, né? E vaza muito xixi, muito cocô. Então, eu levei roupa, assim, pra mim, muita roupa leve, short, chinelo. Então, assim, eu levei roupa de banho, de piscina, mas, assim, só pra enfeitar, entendeu? Eu levei para enfeitar a mala, porque, assim, zero necessidade. Eu também não estava super afim de tomar um banho de piscina ou de mar, não tava, eu gosto, mas, assim, não teria problema nessa viagem de não fazer isso. Mas eu levei. Eu levei por quê? Porque eu tava de carro, eu achei que cabia tudo no carro, e aí eu levei. Se você não está intencionada a isso e sabe que não vai fazer isso, não leve. Não leve, não precisa, sabe? E aí realmente eu não usei. Então, o que eu levei pra mim foi basicamente isso. Camiseta, o sutiã de amamentação, short e pronto. Vestido e fui ser feliz. E um pompom. Vários, porque a gente que é mãe de primeira viagem, né? E mãe de bebê muito pequena, a gente vive com o cabelo preso, né? A gente nunca o cabelo tá solto, esvoaçante. A gente só solta pra tirar uma foto, né? Mas assim, de resto, é o cabelo preso pra não enfiar na cara da criança. Então eu lembro que eu levei isso. Aí sim, nada demais também. Itens de higiene pessoal e só. Em relação a remédios, eu levei os que podia, né? Porque um bebê de 2 meses, ele não pode tantas medicações, mas eu levei o que tinha em casa. O arsenal, o mini arsenal que tinha em casa, eu levei todo. Aí assim, dica que eu dou. Lembre que onde você for, na maioria dos lugares que você for, tá? Vai ter farmácia. Vai ter farmácia, vai ter supermercado, vai ter, e se você esqueceu alguma coisa, dá pra você comprar, né? Então, esse exagero todo, muitas vezes ele não é necessário, né? Então, remédio, eu lembro que eu levei mais ou menos assim. Uma coisa importante, eu levei a bomba de tirar leite. Por quê? Helena, nessa época, só mamava no peito, mas meu peito ainda enchia. Então, graças a Deus, tínhamos leite, né? E aí ele enchia e ela estava dormindo, enfim, não dava vazão. Então, daqui que eu fosse fazer a ordem manual, quem tá aí que já fez e que vai fazer, é um negócio assim bom de ser feito? Né? O fisioterapeuta manda, a obstetra manda, né? Mas assim, é muito mais prático a bombinha, né? E ela não tomava leite do peito na mamadeira, então ela ainda não tinha feito uso de mamadeira de jeito nenhum, porque a gente tinha muito medo da confusão de bico. Mas aí eu levei a bomba extratora pra tirar esse leite, pra dar uma aliviada no seio. Recomendo demais, demais. Leve. Nem que você não tenha aquela bomba que eu tinha aquela da Medela, que ela era a bombinha que, meu Deus, ligava o motorzinho e ela ia puxando, certo? Mas existe bomba manual também que você pode ir puxando e que é maravilhosa. Então, o copo coletor também tem como colocar, mas leve alguma coisa pensando no seu seio cheio, né? Pra aliviar isso, porque incomoda bastante. Acho que principalmente à noite. Eu acordava no meio da noite com o seio cheio e era agoniante, desesperador. Minha vontade era acordar a criança, minha filha acorda, bora, você mamou tem meia hora, mas vamos de novo, entendeu? Porque era complicado, assim. Então, a bomba de tirar leite é um item que eu acho que vale muito a pena. Se o seu bebê, ele não mama no peito e faz uso de fórmula, você leve a latona de fórmula, mas lembre que também tem supermercado, tem farmácia, calma. Mas leva a latona, leva as mamadeiras todas, né, que faz uso, e leve uma garrafa térmica. Pronto, uma garrafa térmica, essa é a dica que eu dou.
Por quê? Você pode pedir lá no restaurante do hotel para poder esquentar. E aí você pede para esquentar a água, leva pro quarto, e aí quando chegar à noite, ou em vários momentos, entendeu? Porque eu passei com a Helena uma grande parte assim do dia no quarto, porque eu tava cansada e porque tava muito sol lá fora, né? Então, se for o caso, já fica com a térmica, que aí depois é só colocar na mamadeira, né? E agitar junto com a fórmula e aí deu pro bebê. Então, essa parte também é muito prática. Não esqueça da garrafa térmica, não esqueça da garrafa térmica, tá certo? E pra fechar, nós adoramos o resort. O Vila Galé é um resort muito bacana, tem um excelente custo-benefício, né? A comida é muito boa, não é tão variada, mas a qualidade da comida eu achei bem bacana. E os restaurantes serem abertos, que foi o que eu citei até no vídeo anterior, que se você não assistiu, por favor, vá lá assistir. O fato dos restaurantes serem abertos dava essa tranquilidade para mim por conta da questão da vacinação dela, né? Que não tava, não tinha muita vacina, né? Coitado, só tinha 2 meses, então tinha muito pouca. Então, essa parte foi bem tranquilo. A gente achou, a equipe era maravilhosa, o pessoal sempre solícito, a camareira da gente muito legal, assim, quando a gente precisava de alguma coisa. Porque, assim, eu acho que teve um dia lá, inclusive, que acho que vazou cocô em alguma coisa. Eu não sei se foi no lençol da cama ou se foi em alguma toalha, enfim. E aí, nós pedimos para a camareira trocar. E ela, muito solícita, chegou lá, trocou de boa, riu da gente, e assim, foi muito legal, assim. Há um detalhe que eu estava quase esquecendo, trocador. Leve, assim, na mochilinha dela, né, que eu andava com ela, eu já andava com trocador. E lá, tanto na viagem em si, foi importante levar o trocador, até porque a gente parava no posto de gasolina, em alguns banheiros, graças a Deus, com estrutura, graças a Deus. Mas eu levava o trocadorzinho dela, higienizava todo direitinho para ela não ter contato com nada, né? E aí lá no resort tinha a comodidade de eu ter o quarto, que era só nosso e tudo, que a gente tava usando ali o quarto, mas colocar o trocadorzinho dela com a fraldinha dela em cima era muito mais confortável, né? E eu acho que o meu coração ficava mais tranquilo sabendo que tava tudo higienizadozinho, assim, pra ela, sabe? E assim, a gente adorou o resort, vale muito a pena, tanto viajar com o bebê da cidade, como pra um resort e pro Vila Galé, de verdade, assim. Eu achei muito, muito, muito legal. Inclusive, nós chegamos a fazer fotos lá, porque quando a gente entrou, tinha um pacote de fotos já incluso na reserva. Eu não lembro, acho que eram 5 fotos. E aí você reservava um horário com o fotógrafo do resort e ele ia tirar fotos sua, da sua família, enfim, como você quisesse, pelo resort. E assim, foi uma ótima lembrança. Eu fiquei tão feliz com as fotos, assim, porque eu, puérpera, né? Aquela coisa meio perdida comigo mesma. E eu lembro de eu passar uma maquiagem que fazia 1000 anos que eu não passava, na minha cabeça, né? Porque a criança só tinha nascido, vamos lembrar, a criança nasceu só há 2 meses. Mas na minha cabeça tinha 2 anos e meio que ela tinha nascido. Então, assim, tem 1000 anos que eu não passo uma maquiagem. E aí fui, passei. E eu lembro que eu me senti muito bem com isso, sabe? Assim, de olhar e dizer, nossa, que bacana, hein? E aí foi bem legal fazer isso. E essas fotos estão aqui, né, de recordação, assim, pra gente. Então, considere, assim, mesmo que você vá para um resort que daqui a pouco não tem, né, essa opção inclusa, contratar à parte, às vezes é um serviço tão baratinho ali, sabe? Que não é tão caro, com o fotógrafo do resort também, né, pra ser mais prático. Já chamar um fotógrafo de fora, acho que fica mais inviável, ainda mais com um bebê tão pequeno. Mas eu acho que é um registro legal de ter, sabe? Se você gostou desse vídeo, então dá like, se inscreve e manda para outras pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo. Se tem alguma coisa que eu não falei aqui que levei ou que você tem dúvida de levar ou não, coloca aqui nos comentários que eu respondo assim que eu ver. E lembra, isso forma uma rede de apoio entre mães e entre pessoas que gostam de viajar com criança. A dúvida de um ajuda na dúvida do outro e assim a gente vai trocando e formando essa comunidade maravilhosa que é viajar com o bebê.